auxílio dele agora com a tua graça e a tua força, Senhor. Sopra sobre ele, Senhor. Sopra sobre ele o teu Santo Espírito, Senhor, para que ele possa falar, Senhor, para que ele possa profetizar em teu nome agora, ó Deus. Faça dele profeta para nós, Senhor. Palavras que nós queremos ouvir e que nós precisamos, aliás. Não que queremos, porque nós queremos coisas boas, nós queremos consolação, mas o Senhor tem uma mensagem para nós que eu creio, através do meu irmão. Fala, Senhor. Usa ele poderosamente, ó Deus. Envia o teu Santo Espírito, Senhor. Envia, Senhor. Envia, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe da Divina Providência, providenciai. Maria, passa na frente. Podemos nos assentar. Vocês, servos que estão aqui na igreja, boa noite a cada um de vocês, sejam todos bem-vindos. Você que nos acompanha pelo Facebook da Renovação Carismática Católica de Piripá, seja bem-vindo também a este momento de oração, de encontro com o Senhor. Me chamo Sérgio, tenho 29 anos de idade, sou casado, graças a Deus, e hoje o Senhor me trouxe aqui para dizer algo de suma importância para cada um de vocês. Que eis o tempo de conversão. É o tema da nossa pregação de hoje. Eis o tempo de conversão. E nós iremos entender no decorrer dessa pregação o que é a conversão e quais são as consequências daquele que adentra em um processo de conversão. Porque, meus irmãos, a conversão, ela tem um preço e nós iremos entender isso aqui nessa noite. E o Senhor nessa noite, Ele quer despertar em cada um de nós esse sentimento, esse desejo de conversão, porque os tempos são difíceis. Os tempos são difíceis e o Senhor quer que nós nos convertamos. E o tempo também é favorável para a conversão. Nós estamos vivendo o tempo da quaresma, o tempo propício. Por isso, meus irmãos, eis o tempo da conversão. Abra os seus corações a essa graça de Deus nas suas vidas. A palavra de Deus que será pregada hoje está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 10. Vocês podem ir acompanhando aí com o coração. Nosso tempo hoje é curto, então já vamos. Que vai dizer assim: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe disse em visão: Ananias. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor lhe disse: levante-se e vá pela rua que se chama Direita e procure na casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando e acaba de ter a visão de um homem chamado Ananias entrando e pondo-lhe as mãos para que recupere a vista. Ananias respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar desse homem e de quanto mal ele fez aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vá, porque esse homem é um instrumento que escolhi para levar meu nome entre as nações, os reis e os filhos de Israel. Eu mesmo hei de mostrar a ele o quanto deverá sofrer por causa do meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa e impôs as mãos sobre ele, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que lhe apareceu quando você vinha pelo caminho, me mandou aqui para que você recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos umas como escamas, e voltou a ver, levantou-se e foi batizado. Depois comeu e recuperou as forças. Meus irmãos, para nós entender aqui onde nós estamos no capítulo 9 do livro dos Atos dos Apóstolos. E esse capítulo 9 é de suma importância para todos nós, para toda a igreja, porque vai narrar a conversão do maior pregador da história da igreja, que foi o apóstolo Paulo. E olhar, meus irmãos, para quem era Paulo e ver no que Paulo se tornou, nós só podemos chegar a uma conclusão
conclusão é essa que o catecismo da igreja chegou, de que a conversão, ela é uma graça primeira de Deus em nossas vidas. A conversão, ela é graça de Deus, mas nós precisamos acolher. Deus faz a sua parte, que é derramar a sua graça, e nós precisamos abrir nossos corações e acolher a conversão em nossas vidas. São Paulo, meus irmãos, ele matava, ele perseguia os cristãos, ele mandava prender. Mas a partir de um encontro com nosso Senhor Jesus Cristo, de um encontro pessoal e profundo com nosso Senhor Jesus Cristo, ele converteu o seu coração e de perseguidor da igreja se tornou apóstolo, anunciador, evangelizador das nações, aquele que rodou o mundo pregando e testemunhando que Jesus Cristo, Ele é o Senhor de nossas vidas, Ele é o Senhor de nossas histórias. E olha, meus irmãos, aquela pessoa na sua casa, na sua família, que você acha que não tem jeito, aquela pessoa que você olha com os olhos humanos achando que não há uma solução, eu quero dizer nessa noite que não tem impossível para Deus. Por pior que seja essa pessoa, por mais pecadora que ela seja, por mais confusenta que ela seja, eu quero dizer para vocês que o jeito dessa pessoa é um encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso não pare de rezar por essa pessoa que você quer que se converta. Não pare de jejuar, você que está em casa e quer que essa pessoa converta. Não pare, meus irmãos, porque no momento certo, no tempo certo, na hora de Deus, o Senhor irá fazer com que esse seu irmão, com que essa sua irmã, ela caia, leva um tombo, ela caia como Saulo, mas ela se levante como Paulo, como uma pessoa nova, como uma nova criatura. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, que é de rezar, que é de jejuar, que é dobrar o nosso joelho na presença de Deus e pedir esta graça. Pedir a graça da conversão, não só para nós, mas para os nossos irmãos. É necessário, a conversão é necessária em nossas vidas. Mas o que é a conversão? A conversão, meus irmãos, é a mudança de caminho, é a mudança de direção, é a aversão ao mal, ou seja, é abandonar o pecado de nossas vidas e passar a viver uma vida no Senhor, uma vida íntegra, uma vida justa, uma vida santa. E o catecismo da igreja vai definir a conversão, quando vai dizer lá no número 1435, a conversão ela se realiza no dia a dia, por meio de gestos de reconciliação, por meio da ajuda aos pobres, pela confissão das nossas faltas, pelo arrependimento de nossos pecados, pelo exame de consciência. A conversão é isso. Ela se dá no dia a dia porque todos os dias nós estamos submetidos a cair, a falhar, a pecar. Mas a igreja hoje está cheia de batizados vivendo como pagãos, pessoas que não querem mais participar da Santa Missa todos os domingos, pessoas que não querem mais se confessar achando que isso não é necessário, pessoas que quando se fala de uma vida de santidade ri da nossa cara, se falar em devolver o dízimo vai dizer que isso é coisa de crente. E estão aí na igreja jovens vivendo uma sexualidade desregrada, de qualquer jeito, de qualquer maneira, homens e mulheres vivendo sob o adultério, mas estão aí na igreja, mas não se convertem. É bom que venham, é preciso vir, mas é necessário se converter, meus irmãos. A conversão, ela é necessária em nossas vidas e o tempo que nós estamos vivendo é propício para isso. O tempo da quaresma é propício para a conversão de nossos corações, para a conversão de nossas vidas ao Senhor. Abre seu coração hoje, abra hoje, não deixe para amanhã. Pare de atrasar a sua conversão, pare de deixar para amanhã aquilo que precisa ser realizado hoje. A conversão precisa ser logo, porque os tempos são difíceis e os tempos são os últimos. Por isso a conversão precisa ser logo. Um santo da igreja chamado São Beda, ele dizia que ninguém se atrase a se converter ao Senhor, que ninguém deixe ir passando os dias. Meus irmãos, eis o tempo de conversão, eis o tempo da mudança de nossas vidas. Mas quais são as consequências de quem adentra em um processo de conversão? Primeira consequência é a obediência.
A obediência é uma consequência, deve ser uma consequência daquela pessoa que adentra em um processo de conversão. Sem conversão, aliás, sem obediência, não existe conversão. Nós devemos ser obedientes à palavra de Deus, devemos ser obedientes à voz de Deus, devemos ser obedientes à doutrina da igreja, devemos ser obedientes ao nosso sacerdote, ao nosso coordenador, ao nosso bispo. Ananias, que nós lemos aqui a partir do versículo 10 do capítulo 9 do Atos dos Apóstolos, ele foi obediente ao Senhor. O Senhor vai revelar a ele em visão: olha, vai até a casa de Judas, lá na rua direita, porque lá tem um homem chamado Saulo, para que você impor as mãos sobre ele. Ananias foi obediente, mesmo com certo medo, mesmo com certo remorso, porque ele sabia que Paulo era perseguidor dos cristãos, ele sabia que Paulo matava os cristãos. Talvez ele ficou com medo, por isso ele disse: ah, Senhor, esse homem é perseguidor. Mas mesmo assim, mesmo no seu medo, ele foi obediente. Ele foi obediente à voz do Senhor. E nós precisamos ser obedientes a essa voz de Deus que fala continuamente e nos chama à conversão dos nossos corações. O demônio, meus irmãos, ele odeia uma pessoa obediente. Ele odeia. Santa Faustina vai dizer que o demônio ele pode se ocultar sobre o manto da humildade, mas ele não pode se ocultar pelo manto da obediência. Ele não consegue ser obediente, ele não pode ser obediente. Mas nós precisamos da obediência, porque isso é necessário e é uma consequência para a nossa conversão. Essa foi a primeira consequência. A segunda é a confiança. Para entrar em um processo de conversão, nós precisamos confiar cegamente no Senhor. Confiar cegamente. Ananias confiou. Deus falou: olha, vai lá. Mas ele, com medo: ah, Senhor, esse homem persegue, esse homem mata. Ele poderia muito bem não ter obedecido, mas ele confiou na palavra de Deus, quando o Senhor disse lá no versículo 15: vai lá, porque eu levantarei este homem como um grande instrumento para anunciar o meu nome e testemunhar entre as nações. Ele foi confiante, ele confiou no Senhor. Nós podemos também tirar um exemplo de confiança. Daniel, lá no Antigo Testamento, lá no capítulo 6, vai narrar que Daniel, por inveja, ele foi jogado numa cova cheia de leões. Jogaram Daniel na cova dos leões, taparam a boca da cova. Mas no outro dia o rei, quando tirou a tampa da cova, Daniel estava sem nenhum arranhão. Porque na dificuldade, na dor, ele confiou no Senhor. E nós precisamos confiar no Senhor em todos os momentos. Não só nos momentos bons, mas sobretudo nos piores momentos que acontecem em nossas vidas. Nós precisamos ser confiantes. Confiar verdadeiramente, confiar cegamente. Daniel vai dizer lá no versículo 23, capítulo 6: o Senhor enviou seus anjos para tapar a boca dos leões. E é de fato o que o Senhor faz em nossas vidas quando nós verdadeiramente confiamos no Senhor. Mas a confiança de Daniel não era apenas de palavra, não, meus irmãos. Daniel era um homem que vai narrar lá no seu livro que todos os dias adorava o Senhor, 3 vezes por dia se prostrava na presença do Senhor. E para nós ser confiantes, e para nós ter a confiança de que aquela pessoa que precisa ser convertida em nossa vida, em nossas famílias, para que nós confiamos que Deus possa fazer isso, nós precisamos, meus irmãos, não apenas dizer que confiamos, mas nós precisamos ser pessoas de oração, homens e mulheres de oração, homens e mulheres que adoram o Senhor, homens e mulheres que se prostrem diante da presença do Senhor. Hoje as pessoas já não querem mais se ajoelhar, nem na Santa Missa, no ato de consagração da Eucaristia, já não se ajoelha mais, já não se adora mais o Senhor. Não sei se é por vergonha, se é por medo, mas nós precisamos confiar nesse Deus. Precisamos adorar este Deus. Sabe por quê? Uma terceira consequência da conversão, que é o sofrimento. Aquele que adentra em um processo de conversão deve estar preparado para a prova, para o fogo, vai dizer o Eclesiástico. E nós precisamos, meus irmãos, suportar os sofrimentos.
quando se vive verdadeiramente a conversão, suporta os sofrimentos. São Paulo foi alguém que suportou tantos sofrimentos em sua vida. E o próprio Deus, lá no versículo 16, vai dizer a Ananias: olha, eu vou mostrar a ele o quanto ele deve sofrer por causa do meu nome. E São Paulo vai narrar lá na carta aos Coríntios os sofrimentos dele. 3 vezes açoitado, 1 vez apredejado, naufraguei não sei quantas vezes, perigo no mar, perigo no deserto, perigo nos rios, muitos jejuns, passei sede, passei fome, fiquei nu no frio. Meus irmãos, se nós quisermos verdadeiramente converter nossos corações, nós devemos estar preparados para uma dessas consequências, que é o sofrimento. O sofrimento. Não corra do sofrimento, não. Não corra do sofrimento. Ninguém está a escape do sofrimento. Mas busque a conversão dos seus corações. Quantas almas São Paulo salvou através do seu sofrimento? Quantas comunidades São Paulo ergueu através dos seus oferecimentos, dos seus sofrimentos? Quantos santos da igreja que salvaram tantas almas através dos seus sofrimentos? E talvez o sofrimento, meus irmãos, ele venha para que nós possamos resistir e oferecer esse sofrimento. Nós salvaremos muitas almas. Portanto, meus irmãos, a conversão é isso. É mudar de vida, é mudar de direção. E as consequências dela é ser obediente, é ser confiante e aceitar o sofrimento em nossas vidas. E se você está disposto a isso, a converter verdadeiramente seu coração ao Senhor, vamos nos colocar de pé e pedir ao Senhor nessa noite, Ele derrame sobre nós, Ele sopre sobre nós o Teu Santo Espírito. Meus irmãos, eu convido você a erguer os seus braços e nesta hora clamar e pedir ao Senhor que Ele venha sobre a sua vida, que Ele derrame sobre você o Teu Santo Espírito. Vai dizendo: sim, Senhor, eu quero me converter, eu quero mudar de vida, eu quero mudar de direção, mas eu reconheço que eu preciso da Tua graça, eu reconheço que o meu coração está fechado. Por isso nessa noite, Senhor, eu quero me decidir por Ti, eu quero me decidir, Senhor, em trilhar o Seu caminho, em trilhar um caminho de conversão, um caminho de obediência, um caminho, Senhor, de fidelidade, um caminho de sofrimento, Senhor, quais fores que sejam, eu estou aqui disposto a suportar. Por isso, Senhor, nós te pedimos e nós te clamamos: sopra sobre estes irmãos, estes servos que estão aqui, sopra, Senhor, sobre essas pessoas que estão nos assistindo, o poderoso derramamento do Teu Santo Espírito, para que o Espírito Santo converta, para que o Espírito Santo transforme, para que o Espírito Santo restaure. Sopra, Senhor. Sopra, Senhor. Sopra, Espírito Santo. Ergue seus braços, canta isso. Desejo sobre nós. Sopra, Espírito. Sopra, Espírito Santo. Vai desejando esse Espírito em sua vida, meus irmãos. Sobre nós. Refrigera, canta isso. Ergue seus braços. Ergue seus braços. Refrigera minha alma e faz-me fiel Fiel no a sofrimento, ti. fiel na obediência, mais uma vez. Refrigera minha alma e faz-me fiel a ti. Vem, Espírito Santo, venha refrigerar na alma desses nossos irmãos. Refrigera Esse que nos minha acompanha. alma e faz Que nos acompanham pela televisão, que nos acompanham pelo Facebook. Sopra, Espírito Santo, refrigera a alma de cada um deles nesta noite. Sopra, Senhor, o Teu Espírito. Sopra um poderoso derramamento, uma nova efusão, para que graças, conversões, mudança de vida aconteça. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo, sobre nós. Deseja isso, deseja o Espírito em sua vida. Sopra. Sopra, Espírito Santo. Sobre nós, canta isso. Sobre nós. Mais
Sopra, Espírito. Sopra, Espírito Santo, sobre nós. Sopra, Espírito Santo, sobre nós. Refrigera, canta isso, meu irmão. Coloca a mão no seu coração e deseja nesta hora ser refrigerado pelo Espírito Santo. Refrigera minha alma e faz-me fiel a ti. Deseja isso, deseja a conversão de vida. Refrigera minha alma e faz-me fiel a ti. Na certeza de que esse refrigério do Senhor foi derramado em nossas vidas, foi derramado em nossos corações. Nós já queremos te agradecer, Senhor, te agradecer pela graça da conversão que tem acontecido, que tem derramado em nosso meio. Muito obrigado, Senhor, por tantas almas que experimentaram a graça da conversão. Muito obrigado, Senhor, por nos ensinar a suportar os sofrimentos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por nos tornar obedientes, por nos fazer confiantes em Ti. Obrigado, Senhor. Obrigado pela graça do Espírito Santo derramado. Obrigado por esse sopro do Espírito em nosso meio. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre ser.